Então, vou definir para vocês para continuar. É um processo pelo qual uma mulher doadora, que a gente chama de doadora, permite que os óvulos sejam usados por uma outra mulher que a gente chama de receptora. Muito bem? Nesse tratamento, a fecundação, né, a receptora vai receber os óvulos de uma doadora, vai utilizar os espermatozoides do seu parceiro ou, eventualmente, pode ser recorrer a banco de sêmen, alguma produção independente ou outras técnicas, mas em via de regra, o parceiro dela, e vamos transferir esse embrião formado para a paciente, restituindo. Então, no caso, por exemplo, de uma menopausa, que a gente não consegue retirar os óvulos, temos óvulos doados, juntamos com o óvulo com o espermatozoide do parceiro, criamos o embrião, restituímos para o outro da receptora e teremos uma gravidez. Muito bem. Mas como doar óvulos, né? Como essas pacientes que vão ser doadoras, elas se apresentam para a gente? Então, assim, no mundo a gente tem vários tipos de paciente. Uma delas é a doadora não paciente, que é aquela voluntária, muito comum, como a gente conhece no banco de sêmen. O paciente simplesmente é voluntária, procura um banco de óvulos e vai doar, que pode ser altruísta, uma doação sem recompensa financeira, tá? Ou pode ser, em alguns países, que existe alguma compensação financeira para isso. E tem doadores conhecidos, onde a paciente leva alguém familiar ou uma amiga, alguma coisa, para que utilize os óvulos dela. Tem agora a prática de pacientes doadores comerciais, como eu falei, são aquelas que têm para uma compensação monetária de alguma maneira. Tá? Elas podem, eventualmente, não necessariamente no sentido de compra, você pode ter outros tipos de compensação envolvida nesse tratamento, depende especificamente da regulamentação do país, eu estou só passando. E temos doadoras pacientes, né? São doadores são pacientes que estão fazendo tratamento de fertilização in vitro, né? Então a gente vai ter que manipular os óvulos e eventualmente doam para receptoras. Muito bem. Algumas práticas que eu queria falar com vocês, assim, o anonimato, tá? Depende também da regra do país, da lei do país, assim, em alguns casos, o paciente, dependendo, é conhecida ou não é conhecido, o anonimato, e essa compensação financeira, se é comercial ou não. Essas são praticamente as duas variáveis muito importantes na lei do país. E aí vai definir isso, se a paciente é doadora, não ou se a doadora é uma paciente, ou simplesmente só uma doadora, que não vai fazer um tratamento propriamente específico. Mas, assim, como eu disse para você, a lei que define, eu vou falar um pouco da legislação brasileira, já que a gente está no Brasil, a gente precisa seguir, né? Recentemente, acho que muito de vocês devem saber, em novembro foi lançada a nova regulamentação, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que muda algumas coisas. Então, no Brasil, essa doação ela é anônima. Então, assim, salvo hipóteses muito raras previstas em lei, necessariamente assim não vai ser quebrado esse sigilo médico, a doadora e a receptora não se conhecem em hipótese nenhuma. Ok? Eventualmente a lei permite, em caso de doenças, enfim, mas entra em contato via médicos, elas nunca vão ter acesso à identidade uma das outras. Então a lei brasileira tem que ser doação anônima. A lei brasileira também fala que a doação não pode ter comerciais, sentido compra. Vocês estão me vendo? Ok, né? Ele diz que a receptora, no caso, só pode ter até 50 anos. Receptora é o paciente que vai receber esses óvulos doados, em geral, mas permite que o médico, de acordo com as condições clínicas da paciente e da sociedade, pode ser feito com idades acima de 50 anos. Né? E o número de embrião que pode ser transferido, no caso, como quem define o número de embriões transferidos é a idade do óvulo, então, como a paciente tem até 35 anos sempre, obrigatoriamente, que a lei define, a gente só pode transferir por vez a receptora no máximo 2 óvulos.
Então, essas são as pinceladas da lei brasileira. Vou aqui repetir com vocês, tem que ser anônima, não pode ter fins comerciais direto, né? Você não pode ter essa compra e venda de ovos. A doadora tem que ter até 35 anos, são as principais características das pacientes que vão doar. Vou passar aqui para vocês o próximo. E aí a gente usa uma modalidade muito comum no Brasil, que se chama doação compartilhada. Elas são pacientes doadoras. Então, uma paciente que vai fazer uma fertilização in vitro, ela tem algum motivo, geralmente não doenças ovarianas, então se ela tem, por exemplo, uma paciente que ligou as trompas e deseja ter um novo filho, vai fazer um tratamento, ela se encaixa naquele perfil, menos de 35 anos, ela aceita doar esse óvulos. O que ela vai fazer? Vai fazer todo aquele processo de estimulação, né, ovariana, enfim, que a gente conhece da fertilização in vitro, nós vamos funcionar, retirar esses óvulos, e esses óvulos vão ser divididos, e aí depende de como vai ser Ligar a câmera aqui, bota a câmera. Pessoal, vocês estão me vendo de novo? De vez em quando eu sumo. Tá ok. Já me responderam aqui, ótimo. Então, voltando aqui, né, falei um pouco da lei brasileira, né, das questões básicas do anonimato, a questão básica da compensação financeira direta, monetária, e de ter que ter até 35 anos, são os 3 tópicos que eu queria fixar. E aí, o que se utiliza muito no Brasil? A doação compartilhada, que é aquela doadora paciente. Então, a paciente, eu dou o exemplo da paciente que ligou as trompas e deseja ter um novo filho, optou por fazer fertilização in vitro, ela decide, então, dos óvulos. Ok? Então, uma quantidade vai ser destinada a ela própria, porque ela tem que fazer o tratamento, ela é paciente também, além de doadora, e uma parte vai ser destinada à receptora. E aí eu botei aqui para vocês, mais ou menos, dar uma olhada, tá vendo? Anônima, a gente tem a receptora, que dá os óvulos, esses óvulos são divididos, uma parte é para ela mesma, outra parte é para receptora, e aí eu vou fazer a fertilização, uma parte dos óvulos dela, ok? Então vai ser feito o embrião com o parceiro dela, enfim. Esses embriões da paciente doadora eu vou transferir normalmente, faz uma fertilização in vitro comum, só que uma parte dos óvulos é destinada à receptora. A receptora, então, né, recebe esses óvulos, a gente faz a fertilização, junta esse com o espermatozoide, com os óvulos da doadora, e transfere o útero para, né, o embrião, transfere o útero, é ótimo, né, gente? Transfere o embrião para o útero da receptora. Então, esse é um tratamento compartilhado, onde 2 pacientes se beneficiam. Nesse tipo de tratamento é muito comum, né, que como ela vai doar, o tratamento em si, ela tem uma compensação que não chega a ser financeira, porque isso não é monetário direto. Mas, eventualmente, adota-se uma prática comum de a paciente não pagar o tratamento e esses custos do tratamento serem embutidos no tratamento da receptora. Isso é permitido. Isso, eticamente, é permitido, não se trata de você não pode fazer essa relação de pagar, comprar óvulos direto, enfim. Então, isso é uma prática muito comum no Brasil, na doação compartilhada. O que mudou que eu falei para vocês da lei recentemente? Até novembro do ano passado, a lei, acho que a resolução foi determinada em setembro, não foi publicada em novembro. Até do ano passado a gente só tinha esta modalidade. E aí a gente tinha dificuldades grandes de óvulos, porque assim, cada vez mais a gente tem pacientes acima de 35 anos tentando engravidar. E assim, eu só consegui óvulos de uma doadora paciente. Então, assim, restringia muito o número de doadoras e receptoras. Ficou uma desigualdade muito grande desse tipo. Recentemente, agora, a gente permite a modalidade de doação voluntária, ok? O que ela vem, de maneira sempre anônima, a paciente vem só para doar os óvulos, ok? Ela não vai utilizar os óvulos para ela como paciente. Nessa modalidade, a gente consegue, por exemplo, paciente que vai doar, que vai congelar óvulos, paciente que vem de maneira altruísta. Você tem essa possibilidade agora na lei que, por exemplo, você traga uma pessoa para doar, né, sendo paciente, só que essa pessoa não vai poder doar para você, no caso, vou trazer uma amiga, uma prima, essa pessoa não vai poder doar para você, porque tem que ser anônima. Mas a gente tem essa modalidade que provavelmente vai melhorar um pouco o número de óvulos, do banco de óvulos, né, de doadores. Muito bem.
Uma coisa que eu queria falar para vocês, já um pouco terminando, é sobre banco de óvulos, né? Mais ou menos um pouquinho no início dessa década agora de 10, a gente começou a ter congelamento de ovos. A técnica de criopreservação, de congelamento de ovos, passa a ser muito segura, com resultados bons. A gente passou a ter bancos de ovos, ok? Só que o banco de ovo nacional ficava muito limitado. A pessoa conseguia dar para a paciente, né, a doadora que era paciente de fertilização in vitro. Eu não conseguia. Agora a gente começou a ter essa outra lista. Ela pode simplesmente doar os ovos sem fazer um tratamento de fertilização in vitro propriamente dito. Então, agora a gente vai começar a ver esse banco nacional aumentar aí. Tá? A gente tem a possibilidade também de utilizar o banco importado. Eventualmente, algumas clínicas conseguem trazer bancos de países, Espanha, Ucrânia. Você consegue trazer esses ovos de fora e, dependendo da lei desses países, eles conseguem ter uma quantidade de ovos maior. O nosso está começando, a lei melhorou agora. Agora, em novembro, a gente acha que vai melhorar bastante essa questão. Agora, uma pergunta também muito comum e como eu escolho os ovos? Então, a gente faz o que a gente chama pareamento. Esse pareamento nada mais é do que são características fenótipos, ok? Que também você pode optar por não escolher ela, enfim, não tem mais. Se você tem características asiáticas, a gente vai procurar, por exemplo, ovos de características asiáticas, digamos assim, mais ou menos fenótipo. Cor do cabelo, cor de pele, descendência, cor de olhos. Enfim, a gente tenta adaptar essas características fenótipos. E vamos procurar, então, pacientes parecidas para fazer esse processo de doação. Aqui eu botei para vocês só para ilustrar que é óbvio. Por exemplo, se a Juliana de Doni fosse fazer um tratamento com a gente, né, de repente a gente poderia encontrar uma Jéssica Alba que elas se parecem, né, em condições fenótipos. Né, são pessoas parecidas. Enfim, a gente tenta utilizar esse tipo de técnica. Mas, assim, a paciente pode abrir mão de utilizar as características fenóticas que querem. Então, tipo sanguíneo, cor de cabelo, enfim. Só ilustrei aqui para vocês, por exemplo, pessoas parecidas. A gente tenta, no máximo do possível, fazer características fenóticas para utilizar doadora para a receptora. Tá? Então, se a receptora vai me dizer as características que ela quer, eu vou tentar encontrar essa doadora. Isso se chama pareamento, encontrar esse par do óvulo. Muito bem, deixa eu falar um pouco encerrando de casal afetivo masculino, não chega a ser ovo-doação propriamente dito, mas assim, você acaba que utiliza óvulos da pessoa que não vai engravidar do próprio óvulo. Então, só que no caso de casal homoafetivo masculino, a gente também tem a questão do útero de substituição, a famosa barriga de aluguel, útero solidário, que provavelmente vamos ter outro webinário falando disso. Mas como é que funcionaria? Então, a gente precisaria encontrar uma doadora, que ia dar os ovos, deixa eu botar aqui está vendo a doadora? Ela doaria os ovos, e aí escolheria qual dos dois iria usar o espermatozoide, eventualmente em cada óvulo usa um espermatozoide, a gente tem várias possibilidades, formaria um embrião, e a gente precisa também achar esse útero de substituição, pessoa. Já que é um casal homoafetivo, por motivos claros, a gente precisa de outra mulher para que faça a gestação em si. Ali nós temos dois fenômenos envolvidos, a doadora de óvulo e outra substituição, provavelmente falaremos em outro momento. E no caso dos casais homoafetivos, não chega a ser uma doação, porque não segue as regras de doação de óvulos, elas podem optar, por exemplo, pegar o óvulo, né, de uma, ok, juntar aí com o espermatozoide, provavelmente de banco de sêmen doados, formar um embrião e botar o embrião, né, no útero da outra, pegar o embrião e botar o útero da outra. Só que como é um casal, né, entende-se que é um casal, não obedece aquelas regras de óvulos doados, apesar de você estar usando um óvulo de uma paciente para engravidar outra paciente. Mas não obedece aquelas regras de 35 anos, enfim, você estaria ali um pouco, né, não tem anonimato, obviamente você conhece a sua parceira, ela está um pouco, mas não deixa de ser uma técnica de ovo-doação. Muito bem, e as taxas de sucesso? Bem, as taxas de sucesso elas vão depender da idade da doadora. Elas são ótimas, né? Porque a gente já sabe que elas são abaixo de 35 anos, abaixo de 35 anos a gente tem resultados favoráveis. Então, elas funcionam muito bem. Então, a gente sai de uma paciente que a gente não conseguia óvulos, ou óvulos ruins, não conseguia embrião, de uma taxa ruim, 0, às vezes de sucesso, para uma taxa máxima de sucesso dentro da fertilização in vitro. Então, o tratamento funciona muito bem, né? É um tratamento que deve ser indicado com uma tranquilidade
incrível, porque tem resultados bons. Tá bem, gente? Eu acho que era isso que eu queria bater um pouco de papo com vocês. Acho que eu vou responder algumas perguntas, senão eu vou me alongar muito, né? E acaba sendo um pouquinho chato. Vamos responder algumas perguntas. Como é que eu faço? Deixa eu ver aqui que eu estou um pouco... George, não sei, acho que eu consegui restabelecer aqui minha conexão. Acho que o pessoal também deve, como estavam te ouvindo bem, deve estar me ouvindo bem aí. Se houver alguma dificuldade, por favor, qualquer um que está na nossa sala pode, no canto da direita, no chat, enviar suas perguntas, comentários e sugestões. Nós, antecipadamente, no momento da inscrição, recebemos cerca de 50 perguntas antecipadas. A grande maioria delas já foi respondida durante a sua apresentação, que, sem dúvida, acho que abordou aí os diversos aspectos da doação de óvulos. E o pessoal está mandando alguma coisa aí no canto da direita, você pode acompanhar aí as perguntas, e eu iniciaria com uma daquelas que chegou por e-mail antes da gente passar para o pessoal do chat. E uma dessas pacientes nos encaminhou a pergunta querendo saber como é que ela faz, mas a preocupação dela é se existe uma fila de espera. Esse tratamento é imediato ou ela precisa esperar alguma coisa para realizar o tratamento? Ô Marco, no caso a paciente ela é receptora ou doadora, perdão? No caso ela é receptora, ela quer receber óvulos. Então, assim, isso é uma boa pergunta, isso é muito comum, a questão das pessoas querem saber da fila, como é que ela anda, mas como eu falei com vocês, existe um pareamento. Então, eu não tenho um certo controle, é como se eu tivesse diversas filas com fenótipos diferentes. Então, eu usei aqui a asiática, imagine que eu tenho uma pessoa, por exemplo, aqui no Rio, São Paulo é mais comum, mas eu tenho uma pessoa com descendência japonesa que quer uma doadora com descendência japonesa. Eu provavelmente vão entrar várias doadoras que vão ser encaminhadas para outra fila. Então, essa fila ela não segue muito essa sequência talvez de fila, segunda, terceira, próxima que chegar a minha, porque eu tenho que fazer esse pareamento. Então, assim, óbvio, quanto mais restrito você for nesse pareamento de cor de pele, cor de cabelo, enfim, tipagem sanguínea, quanto mais descendência, quanto mais coisas você quer que eu ache num pareamento, mais restrito você vai me deixar nessa busca. Tá? Agora, como eu estou te falando, assim, isso na lei brasileira. Agora, como a gente consegue buscar banco de óvulos, você consegue ter um acesso maior, já que você consegue buscar banco em outros países, que permite, que vão ter uma quantidade grande. Então, provavelmente eu consigo hoje começar em pouco tempo. Talvez a gente demore a preparar exames, e 1, 2 meses a gente começa tranquilamente, achando esse óvulo um tratamento. Chegou, acho que, não sei se você observou aí pelo chat, chegou uma pergunta que parece que nós recebemos também por e-mail, e que é uma pergunta bastante comum. É um casal homoafetivo, feminino, e elas querem saber se as duas podem doar os óvulos, se isso gera um desconto no valor a pagar pela FIV, e aqui ela adiciona, inclusive, que uma tem 35 anos e outra 33 anos. Aquilo como eu falei para você, o que a gente não pode é pagar diretamente. Eu não posso, a clínica no Brasil, eu não poderia nem gostaria de trabalhar desse jeito, mas ele me permite, eu não posso chegar para você e, sei lá, não, R$1.000, um óvulos, não sei o que, toma aqui, me dá seus óvulos. Isso a gente já conversou que não pode, a lei brasileira não permite, apesar de alguns países ser clara essa relação comercial, poucos países, aliás, mas aqui não permite. O que o CRM permite, considera ético, é você ter algum tipo de compensação. E aí sim, vocês que vão doar, depende também de cada regra da clínica, eventualmente você receberia, a regra geral é você receber o tratamento, os custos que você teria com a clínica, se você ser doadora, você recebe de maneira total. Você não paga esse tratamento e a receptora em si vai pagar todo o custo do tratamento, como se o tratamento dela fosse mais caro, por ser receptora, e aí você acaba não tendo esses custos, mas acaba tendo custo de medicação, essas coisas. E você falou que, pelo que eu vi aqui, foi a Vanessa, uma tem 35 e 33, então, de 33 as duas podem doar, eventualmente, assim, se fosse a lei antiga, a gente precisa saber quem seria submetido à fertilização in vitro, mas agora você pode ser
voluntária, as duas poderiam ter e discutir esse tipo de compensação que você vai ter. O que não pode ser a monetária direta. Mas vocês podem tranquilamente. Aliás, aconselho vocês que doam. É um gesto belíssimo. É um gesto belíssimo que a gente está precisando. Na fidelidade, primeiro, você pode ser paciente tranquilamente. Vocês têm 33 e 35. Vamos doar sim, gente. Com certeza. Então, assim, para deixar claro, quer dizer, um casal homoafetivo, as duas podem ser doadoras. Encontrando uma receptora para elas têm, sim, o desconto que ela chamou, quer dizer, elas praticamente não pagam pelo tratamento. É claro que vão precisar adquirir medicações, mas, obviamente, vão ter um tratamento praticamente subsidiado por alguém que está recebendo os ovos. Então, exatamente, ela a palavra que estava me faltando. Você tem esse tratamento subsidiado, estava me faltando. Exatamente. Se a gente for falar em termos de custo, com certeza hoje é o que te sairia mais vantajoso. Né? Mas assim, doe por coração. Óbvio que a gente, né, tem que pensar no geral, mas doe por coração. Doe sim, é óbvio. Você vai acabar tendo um tratamento viabilizado, mas doe mesmo. É corretíssimo, Marcos. A gente recebeu também uma pergunta aqui por e-mail. Para lembrar, nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Estão chegando algumas perguntas pelo Facebook. Tá? O Facebook o pessoal pode acompanhar, não os slides, mas toda a apresentação aí do George, toda a fala do George. E estão chegando perguntas também por lá. Eu estou tentando agrupar essas perguntas de forma que a gente possa responder o maior número de pessoas. Quem não tiver sua pergunta respondida, por favor, um e-mail para o atendimento@vidafertil.com.br, que até amanhã a gente encaminha para vocês a resposta daquilo que não puder ser respondido dentro do nosso tempo aqui de webinar. Então, eu estou juntando aqui um grupo de perguntas e tem algumas direcionadas para o seguinte: quando é que a pessoa tem certeza de que vai precisar de uma ovulação? Quando é que ela fala assim, eu não consigo a gravidez com óvulos próprios e é a hora de eu pensar na ovulação? Essa é uma decisão, às vezes, muito médico-paciente. A gente tem que ter o perfil da paciente. Assim. Se eu for pensar em números, né, se eu entendesse que, por exemplo, eu não tenho na minha frente uma paciente que tem todas as emoções, tem toda a história, que já... Né, momentos de vidas e coisas que já passaram, que definem a gente como ser humano, né, emoções, eventualmente a gente olha números, principalmente mulheres, às vezes, que cortaram uma idade reprodutiva, perto de 42 anos, por exemplo, onde os resultados tendem a cair, porque é clara essa associação de idade e taxa de gravidez. Então, eventualmente, a gente começa a ver a taxa de gravidez com acima de 42 anos. Se fosse só número, a gente sempre escolheria uma ovulação. Mas a gente não está de frente de números. Então, assim, não existe uma coisa clara nesse sentido. Você faz 3 fertilizações vivas, por exemplo, se não der certo, vamos passar. Isso não existe. Tem que sentar, cada caso é um caso. Mas existe algum momento que a gente tem que ver que talvez a gente esteja passando um pouco dos limites da tentativa, que é uma definição médica, o paciente, enfim, não existe, mas assim, a gente começa a não tirar óvulos, ou tira óvulos que não dá embrião, o embrião que às vezes a gente estuda, você começa a ter falha, e você vê que você não vai conseguir, eventualmente o médico vai conversar com você. É óbvio que quem está tentando com óvulos próprios e começa a ter do médico começa a conversar com a ovulação, todo mundo quica na nossa frente, não, peraí, quer tentar meu óvulo, a gente entra, ninguém quer estar numa clínica de reprodução humana, né? Deus fez o sexo prazeroso para a gente estar em casa. E quando a gente já entra na clínica de reprodução humana, e eventualmente a gente tem que conversar, não vamos utilizar os seus óvulos, não vamos utilizar óvulo doado, a gente pensa em DNA, enfim, é óbvio, mas assim, quero falar para vocês, funciona muito bem com o tratamento, o resultado, e como família, com o Facebook, com o Instagram, eu tenho... sigo e acompanho, elas me seguem muitas pacientes, eu fico muito feliz quando eu vejo aquelas fotos, como funciona bem. Nossa, como né, muitas que falavam, se eu soubesse, eu tinha feito antes, fiquei às vezes anos tentando, fortuna, enfim. Mas, Marco, voltando para a pergunta, assim, cada caso é assim, mas chega uma hora que tem entendimento que a gente não vai conseguir, ou talvez a taxa de sucesso seja muito pequena. E às vezes a gente tem que botar o pé no chão e começar a pensar em ovulação. Mas é aquilo que eu falei, como a gente entende que no óvulo não dá bom embrião, ou a gente não consegue mais retirar óvulos. Eu estou, George, tentando agrupar aqui as perguntas. Eu estou vendo, até eu estou me perdendo. E as perguntas, assim, algumas são repetidas. Eu vou fazer... Chegou muita coisa relacionada à genética. Nós estamos prestes a soltar um release. A Sociedade
PEA de Reprodução Humana Assistida, o ESHRE, publicou recentemente alguma coisa relacionada às características físicas daquele embrião, daquele neném, que foi proveniente de um óvulo doado, mas gestado no útero de sua mãe, e que, por uma questão da epigenética, ele poderia adquirir características físicas dessa mãe que está gestando. Nós estamos com um material praticamente pronto para ser liberado. Quem quiser receber essa nossa newsletter, encaminha, por favor, um e-mail, atendimento@vidafertil.com.br, e colocando como assunto, eu queria saber alguma coisa sobre doação de óvulos e características genéticas, a gente vai encaminhar para você essa newsletter e ela deve estar pronta até o final do mês. Eu acho até que eu vi uma pergunta, ela foge um pouquinho do escopo, enfim, né? Fugiria muito, talvez, do nosso campo, mas é super interessante, né? Inclusive, Marcos, assim, estava falando aqui das redes sociais que a gente segue paciente, que acaba vendo no Facebook. Eu tenho, não diretamente, tecnicamente, da epigenética, mas assim, eu tenho muita essa curiosidade, a gente fica, será que parece? Será? E é impressionante, assim, é porque eu sei que eu fiz o tratamento com óvulos doados, mas se eu não tivesse feito, eu realmente me questionaria, será que esse óvulo foi doado mesmo, não é dela? Como funciona bem, como a gente funciona bem. E um outro grupo de perguntas aqui, George, para a gente avançar, está relacionado à endometriose. Tem muita gente que tem endometriose, está engravidada por conta da endometriose, e quer saber se pode ser doadora com endometriose. Então, basicamente, assim, se a gente, entendendo as outras doenças, assim, entrou na menopausa, houve um tratamento cirúrgico, retirou os óvulos, ou uma quimioterapia, enfim, geralmente quais são as maiores causas de você ter que utilizar óvulos doados? Geralmente é essa idade reprodutiva da futura mãe que é avançada, né, a partir, geralmente, gira em torno de 42 anos, você começa às vezes você produz óvulos, esse óvulo não, quando encontra os espermatozoides, não forma um embrião capaz de gerar gravidez. Ou às vezes eu preciso ter muitos e muitos óvulos, o que fica inviável, tanto emocionalmente, porque não é qualquer um ficar fazendo fertilização in vitro, como financeiro, e a gente tem que recorrer à óvulo doação. Então, essa é a principal causa hoje de óvulo doação, da paciente ter que recorrer a um óvulo doado. A outra causa, ela é a endometriose. A endometriose é uma doença também que diminui essa qualidade do óvulo, ou seja, essa capacidade do óvulo encontrar um espermatozoide e formar um embrião para a nossa tão sonhada gravidez. Então, assim, a endometriose ela é uma doença bem complexa, que tem desde leve, né, de paciente que não tem nada, enfim, lesões pequenas, até uma paciente realmente absurdamente sintomática, com lesões, né, que vai de toda a pele, eventualmente até outros órgãos. Não dá para responder assim, mas endometriose é uma doença que a gente tende a não usar como doadora, assim, no princípio geral. Agora, já usei pacientes com endometrioses leves, enfim. Por quê? Porque, assim, se eu entendo que existe ela altera o meu óvulo, e eventualmente eu tenho que, essa paciente com endometriose utiliza o óvulo de outra paciente, eu realmente não posso botar ela em via de regra, para ser doadora. Mas, assim, tem que estudar cada caso a caso, e dar uma olhada, mas, em via de regra, a endometriose, ela freia um pouquinho. Então, a gente olhar a endometriose, a gente vai chegar bem, enfim. Em via de regra, eu tenho que olhar com calma a endometriose. Tem mais alguma, Marcos? Olha, Jorge, eu acho que a gente está avançando aqui no tempo. Eu passaria aqui, nós temos muitas perguntas assim, muito individuais. O embrião de D3, o embrião de D5, eu tenho um embrião congelado. Eu acho que tem muita coisa individual que a gente vai responder por e-mail dentro daquela individualidade aqui de cada um. Então eu passaria aí para você, para as suas palavras finais. Gostaria de lembrar a todos, o webinário está sendo gravado, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, provavelmente a partir aí da semana que vem. As dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para o atendimento@vidafertil.com.br, serão respondidas por lá, e eu passo para você aí para que você faça o encerramento, seus comentários finais. Posso só escolher duas aqui que estão, porque eu fico olhando aqui, fico às vezes com vontade de responder, e você me dá as perguntas, enfim, tem várias aqui, tem uma aqui que falou de exames, acho interessante. Quais são os exames solicitados, quais exames são solicitados para saber se a pessoa pode doar, né? Então, assim, a gente tem a questão de vamos procurar doenças, né, como todos os ginecológicos que me peçam, uma delas, por exemplo, endometriose, né, como a gente falei, e tem uma regulamentação assim, de doenças sexualmente transmissíveis, isso é regulamentado, né, então, questão de HIV, hepatite, enfim,
é feito, dependendo da rotina da clínica, estudo genético, cariótipo dessa mulher, e é feito uma anamnese médica, que é uma entrevista, a gente procura doenças, histórias hereditárias, enfim, mas geralmente são exames, doenças que impediriam ela de ser doadoras, doenças que poderiam ser transmitidas e doenças genéticas, são que a gente tenta pedir para a gente classificar se a paciente ela pode doar ou não. Deixa eu ver aqui uma última. Tem assim, qual é a quantidade de óvulos para doar, sendo para a doadora e a receptora? Isso que eu te falei, são práticas diferentes. Então, na verdade, você pode, por exemplo, no mesmo ciclo, dividir, usar, dependendo de quantos óvulos você retirou. A gente geralmente tem que encontrar um número onde eu não prejudico o seu tratamento nem o tratamento da receptora. Não é só porque você vai ser doadora que você tem que ser prejudicado o seu resultado. Então, existem alguns números que a gente considera o mínimo para que você e a receptora tenham o mínimo de óvulos que a gente entenda que você vai dar uma chance real no tratamento de gravidez. Tá? Então, isso pode ser conseguido num único ciclo. A gente tem um número e divide meio a meio. Tá? Vamos dizer um número grande. Vamos, o paciente de 20, vai 10 para cada um, e todo mundo vai ter seu tratamento bem feito. Eventualmente, um número que a gente entenda que se eu dividir, eu posso prejudicar essa taxa de gravidez tanto da doadora e da receptora, eu opto por fazer nesse tratamento, ou ficar todas com a receptora, todos com a doadora, e fazer um segundo tratamento para que cada uma utilize óvulos numa quantidade que, em momento algum, a gente possa diminuir as chances de gravidez. Acho que essa pergunta também foi boa, Marcos, eu escolhi aqui. Deixa eu encerrar um pouco, gente. Eu adorei participar, assim, é um tema comum, essa doação de óvulos, aquilo como eu falei para vocês, eu fico ali, fico impressionado, até essa questão da epigenética, eu fico impressionado, eu acho que eu vi uma pergunta aqui também, e de repente, se passar, eu vou responder com todo prazer, mas assim, doe óvulos, a mulher, o homem, né, acho que a gente tem uma cultura um pouco machista, o homem, ele por exemplo, para doar sêmen, ele doa tranquilamente, impressionante, né? Aceitar o sêmen doado, ele já segura um pouco. A mulher hoje que está mudando essa questão de doar óvulos, ela sempre pensa, eu vou ter um filho meu, conta paciente por aí, assim, gente, em tese, não deixa de ser uma teoria, mas eu não vejo desse jeito, eu acho que é uma atitude altruísta, acho que ela deve ser estimulada, a gente deve divulgar, assim, essa questão, por exemplo, agora de congelamento de óvulos, né, de idade, cada vez mais pessoas estão fazendo, a gente sempre tenta fazer um banco de óvulos com isso, então também deve ser estimulada a paciente vir aqui, por exemplo, congelar os óvulos, para a paciente que não quer engravidar, acho que é uma jogada muito boa, você tem a sua preservação de fertilidade ao mesmo tempo com outros pacientes, eu acho que seria uma coisa muito interessante para pacientes novos. E se você tiver um diagnóstico de que vai aceitar uma ovodoação, gente, aceita de boa, acredita em mim, assim, resolve muito bem, está tudo visto, de engravidar e o ter filho depois, né? Eu não quero só que você saia com beta-HCG positivo, eu não sou uma clínica de beta-HC positivo, a gente acompanha, a gente se preocupa, então é um tratamento que funciona bem, né? E se for indicado, aceitem de boa, vocês vão ser felizes e vamos doar, tá ok, gente? Vamos encerrar aqui. Então, gente, boa noite. Ó. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado pela pergunta. Se não deu para responder todas, vou conversar aqui com o Marcos como é que a gente vai fazer. Espero encontrar vocês de novo no próximo webinário. Boa noite aí, bom feriado para todos, pelo menos do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.